Olá pessoal, começando mais um episódio aqui do nosso BorbaCast e hoje vou conversar com o Fernando Pezão, baterista, muito conhecido pelo seu trabalho mais recente, né, com Papas da Língua, mas também por uma longa trajetória, uma longa história no meio musical de Porto Alegre, sobre o que nós vamos falar nesse podcast. Vamos falar sobre as bandas, algumas bandas que ele participou, não de todas, né? O Mantra, o Cleiton e Cledir, que ele tocou em várias turnês, vários shows, o Nico Nikolaevski, que foi parceiro de banda e que também foi um grande amigo do Pezão. Vamos falar do Papas, é claro, né? Vamos falar do Saracura, que por sinal gravou esse disco aqui em 1982, foi lançado em 82. Aqui está o Pezão, né, na capa do disco, o jovem Pezão, o Nico Nikolaevski, o Silvio Marques e o Chaminé, que era o baixista, né? Um disco que nunca foi lançado em CD, e a gente fala bastante nesse disco, e na hora em que nós gravamos eu não estava com o disco na mão, né? Agora está aqui. Então eu estou mostrando antes o disco do Saracura, que vai ser assunto também aqui do nosso episódio de hoje, falando com o Pezão, que vai falar também sobre a sua infância em Porto Alegre, juventude no bairro Navegantes, as caminhadas pela cidade, numa época que se podia caminhar mais pela cidade à noite, né, atrás de shows, atrás de bandas para assistir, e enfim, várias outras coisas que o Pezão vai falar em seguida aqui pra gente. Mas, Tchê, até essa entrevista, a Horas já vinha pensando em te convidar, né, e até para mostrar para as pessoas que se criou aquele folclore, né, de que tu ia na rádio e não falava, né? Geralmente com os papas tu não falava muito. E tu alimentou isso, né? Tipo assim, não precisa e tal, né? Aí eu disse, não, comprei a ideia. Aí eu pensei assim, não, eu vou convidar o Pezão pro povo ver que ele fala, né, cara? Então essa é a ideia, mas na verdade é para conversarmos sobre o teu trabalho, né, a tua Não, história. tranquilo. Cara, eu tenho visto assim, quando a gente lê alguma coisa sobre a história da música do Rio Grande do Sul, rock, gaúcho, enfim, o teu nome volta e meia tá lá, né, cara, relacionado a muitas bandas e muitos movimentos, assim, de música em Porto Alegre. E aí eu quero contar um pouco disso, né, da tua história. Legal. E quero te dizer que eu quero escrever sobre isso. Pô, que bom, cara. Porque eu tenho muita história. Assim, todo mundo tem história, né? E a história de todo mundo é importante. Todo mundo tem uma boa história para contar da sua vida, enfim. Não se trata a minha história de uma melhor história do que outra. Se trata da minha, que tem, enfim, tem um caminho, tem coisas que eu passei, coisas que eu vi, coisas que eu vivi, né? E que coisas que eu valorizo muito, assim. Valorizo muito porque, na verdade, pelo que eu entendo, é a própria, foi a minha identidade, a construção da minha identidade, como acontece com todo mundo, né? Eu sou feito daquilo, sou feito daquelas coisas que eu vivi, sei lá, tantas que eu imaginei, ou acho que vi, enfim, né? E são tantas coisas que, na verdade, elas são... Eu acho que são coisas que seriam legais, de repente, se tivessem registradas. Porque, por exemplo, e eu acho que tu vai ser o meu ghostwriter, de repente, não sei se tu escreve ou não, enfim. Mas assim, seria um prazer. Porque só para dar um iniciozinho, assim, vê cá quanto tempo nós temos, senão daqui a pouco eu diz aí. Quanto tempo tu grava? Normalmente entre 45 minutos e 1 hora, mas pode até passar também, não tem problema. Não, mas você é sucinto, assim. Eu te falo em vontade de escrever, de registrar pelo menos a minha história ali, que, enfim, que é como tantas milhares e milhões de outras aí. Porque começou com essa vontade, me deu quando
começou a me dar, enfim, que é uma coisa recente, me dá essa vontade de registrar ou escrever, tudo a partir do meu bairro, porque onde é que eu nasci? Eu nasci quase na beira do rio, eu nasci nos Navegantes, que hoje se tornou o polo lá criativo, o quarto distrito, né? O quarto Sim. distrito tem um projeto mundial de recuperação, a URGS tem esse projeto, coisa e tal. E eu sei muito bem, vivi muito bem aquele quarto distrito ali, os Navegantes. Eu fui batizado pelo padre Cônego Arthur, aquele famosésimo padre, que sempre fez a como é que se diz, o desfile de navegantes com os barcos, que eu ia para a beira do rio, tá? E eu morava a umas 5 quadras da igreja e tomava banho no rio, nas 3 pontes, na primeira, na segunda e na terceira. Pegava minha bicicleta, estou te contando coisas do livro, coisas que eu nunca falei. Que beleza. Presta atenção. Não, realmente, assim... então, assim, eu pegava a bicicleta, roubava e ia tomar banho na primeira ponte, na segunda ou na terceira. Né? A quarta ponte, que era o Saco da Lemoa, que era aquela ponte mais alta, era muito perigosa. Então, a gente não ia até lá. Tá? Sim. Então, esse foi meu bairro. E eu morava de frente para a casa, para a fábrica de chocolate, que era a Neugebauer. Neugebauer. A primeira fábrica de chocolate do Brasil. E a gente ia comprar os chocolates. Minha mãe e meu pai iam comprar os chocolates, porque a Neugebauer tinha uma lojinha embaixo da fábrica. Tá? O meu quarto dava de frente para a fábrica. E a gente ficava com aquele aroma do chocolate ali na rua e no bairro a vida toda. Né? E eles iam lá comprar, enfim, esses chocolates ali, coisa e tal. É daí que eu vim, Mauro, entendeu? E ali naquela rua que eu nasci, que foi a Presidente Roosevelt, que meu pai construiu, dos anos 40, 50, construiu, a gente fez toda uma vida ali. Tem 1000 histórias ali em volta, né? 1000 histórias, até algumas artísticas, uma escola de samba de carnaval, que era uma rua que tinha um carnaval muito famoso, ela era uma rua que tinha uma vida própria assim, na cidade, em Porto Alegre, a Presidente Roosevelt. Né? Tinha o Cinema Thalia, tinha 2 quadras de lá, tinha o Cinema Navegantes, que eu vi os patrulheiros Todd com o cachorro, eles vieram de São Paulo, coisa e tal. Enquanto comiam um chocolate ali na fábrica, que pegava, né? E eu estudava numa escola chamada 1º de Maio, que é na Presidente Roosevelt, feita pelo Brizola, com todo aquele projeto. E na frente da minha escola tinha a Sociedade de Ginástica Navegante São João, onde o Liverpool fazia bailes todos os sábados, o Impacto fazia, onde os Incríveis tocaram e eu estava lá. Pá, que beleza, cara. E eu toquei lá, né? Então, foi nos anos 70, no final dos 60 para os 70, que tinham aqueles bailes da juventude, onde tocavam 4, 5 bandas por noite. E isso o clube tem registro lá. Bom, as bandas também, o pessoal que está aí ainda dessas bandas pode contar melhor. Então a gente ficava na porta do clube, entrava depois quando tinha grana, porque lá dentro tinham 4 ou 5 bandas. Ou era o Liverpool, era o Bobo da Corte, com o Zé Vicente Brizola, que depois eu fiquei amigo dele, coisa e tal. E só te dando um panorama do bairro, né? Sim, mas outra... Fala. Mas as bandas tocavam músicas próprias ou era som de baile? Não, músicas próprias. E tinha algumas bandas, eles misturavam também, mas eram músicas próprias. Aliás, eu preciso falar com o Edinho qualquer hora dessas, porque eu queria recordar com ele o repertório que eles tocavam lá no Navegantes nos bailes, justamente em função dessa pergunta, né? Porque isso é até um estudo antropológico, né, Mauro? Qual é o repertório que vocês tocavam? Porque vocês tocavam aquelas músicas para a juventude dançar, né? Sim. Então daí, cara, só ali eu tenho assim histórias e uma vivência ali dentro desse contexto, desse universo de coisas acontecendo, muito rico, né? E é aquele papo de estar na hora, no lugar certo, na hora,
porque naquele momento o Bicho, né, o Liverpool melhor antes do Bicho, depois. Eu acho que foram os dois que foram lá. A coisa estava acontecendo e eu morava ao lado ali, entendeu? E tinha um outro, e aí no sentido contrário da Presidente, em direção ao cinema Thalia, essa é o Navegante São João Clube, onde tinha esses bailes, e a escola era à direita da minha casa, umas 3 quadras para a direita. E à esquerda, lá no fim tinha o cinema, e antes do cinema tinha um restaurante agora me esqueci, que era o Recreio Avenida, famosésimo, lindo. Eu tenho uma foto com a minha família lá dentro, essa foto eu recuperei. Tinha um jardim suspenso, assim, tinha um velhinho que recebia todo mundo nesse restaurante, dava balinha para cada um que chegava, e no meio do restaurante tinha um palquinho muito pequeno, onde rodava uma típica de tango argentino maravilhosa todos os domingos. Vê, nunca ninguém falou disso. Não é? Verdade. Mas claro que eu tenho contemporâneos que viveram ou coisa e tal. Agora, melhor que isso, melhor não, mais do que isso, lá foram, se não me engano, foi o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, isso eu tenho que ver com eles também, Show do Impacto, aquela banda que 2 tinham vindo de São Paulo, né? O Zé Roberto, se não me engano, que tocava nos Cleans, que acompanhava a Jovem Guarda, coisa e tal. E eles começaram a fazer show ali, o Impacto, que é uma banda de baile, enfim, fora desse contexto mais... desse contexto que que trabalha com música autoral, melhor dizendo. Sim. Né? Mas uns músicos maravilhosos, excelentes, coisa e tal, e eu era muito fã, era muito apaixonado por música e vivia sempre atrás. Então, nessa rua, acontecia tudo isso, né? E claro que hoje, vendo, e ao longo da história, eu praticamente não tive amigos que viveram essa coisa comigo naquele bairro, porque ali mesmo tinha praticamente, claro que devia ter mais, mas eu de música que seguia o caminho, coisa e tal. Então, o que eu vivia lá era viver as coisas que aconteciam lá, né? Mas já praticava em casa, coisa e tal, tocava, pegava minha bateria, coisa e tal, meu piano, que eu ganhei um piano, o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi piano, não foi bateria. E estou te contando um pouco disso para te dizer que é dali que eu vim, porque que eu, entre muitas aspas, eu deveria escrever alguma coisa sobre isso. Mas é porque, primeiro, eu fico muito... É muito legal, assim, quando eu me lembro, e eu gosto muito, porque eu gosto de ler, gosto de acompanhar documentário, enfim. E é importante a gente ter um registro das coisas, nós todos, né? De alguma forma, né? Então é isso, eu estou te falando porque que... Ah, e tem uma história muito... mais um gancho, só para fechar o gancho. O meu pai comprou um terreno do lado de um dentista alemão, né? Muito querido, coisa e tal, um alemão. Só que ele me detestava porque eu tocava bateria em casa e fazia um barulhão, e ele ia lá e, enfim, ficava louco. Ele era dentista, e esse dentista tinha um filho que era dentista, que atendia um conhecido nosso lá, que ia lá na esquina, ali do lado dessa casa. Do lado da minha casa tinha o velho dentista, e na esquina tinha o filho do dentista. Quem ia lá se tratar, que eu descobri, depois a gente riu muito, é o Fischer, Luiz Augusto Fischer. Vinha lá de São Leopoldo e ia se tratar de Fischer, não acredito, cara. Ai, don't believe. Estava ali a 10 passos, eu estava tocando. Então, esses links são muito legais, né? Com certeza. Não, muito, muito bom. Né? E aí, e a tua primeira banda, qual foi? Minha primeira banda, eu acabei descobrindo que tem uma banda americana chamada The Dogs. Uma bobagem. The Dogs, uma coisa de colégio, né? Porque eu estudava num colégio luterano, né, que é o Concórdia, que ficava a 2 quadras da minha casa, ou seja, nessa rua tinha
tudo que tu possa imaginar. O 2 quadras da mundo minha estava casa. ali. O mundo, eu falei. Que era o Concórdia, um colégio luterano. Foi lá que eu fiz o meu primeiro show, porque eles tinham um ginásio de futebol de salão que eu jogava, e jogava direitinho também, que era no 5º andar. A gente estudava no 2º, 3º, e os luteranos fizeram um ginásio maravilhoso, que está lá até hoje, né, no 5º andar. E lá no 5º andar se jogava futebol, e no fim do ano, cada turma tinha que, no tempo que a gente tinha cadeiras no ginásio não, no primário, isso é primário, isso é 5ª série, tinha cadeiras de arte, né? Eu estudava alemão, porque ele era obrigado a estudar alemão, que era foda, que eu tenho até hoje os livros aqui de alemão. E a gente e tinha umas cadeiras de trabalhos manuais, arte, música, não sei o que tu escolhia. E a gente fez um time lá, nesse que aí eu vou te contar mais uma sensacional. Fez um time lá para apresentar no fim do ano o nosso trabalho manual, que era musical, coisa e tal. E a gente fez um show lá, com praticamente a metade dos microfones desligados, que a gente ficou sabendo depois que os microfones estavam desligados, e o cantor estava gritando o máximo que podia. O cantor era nada mais, nada menos que o Marcos Pilar. Marquinhos Pilar, conhece? Conheço Marquinhos Pilar e nunca imaginei que ele tivesse cantado alguma vez em alguma banda. Meu brother, meu primeiro vocalista foi Marcos Pilar. E se tu perguntar para ele, ele vai te contar a história lá em cima desse show. Foi o nosso primeiro show que a gente tocou junto. Só para situar aí os nossos ouvintes, né, e telespectadores também, o Marquinhos Pilar é um artista plástico, né? Ele faz capa de disco, ele fez capas de disco do Garotos da Rua. Isso. Né? Fã dos Stones, né? Fã incondicional dos Stones. Totalmente. É um Stone, né? Sempre ele foi é né? Sempre foi um Stone. Já era quando a gente estava na 5ª série lá, ele já era um baita Stone, né? Ele não estudava no colégio, mas foi um do nosso grupo que trouxe. Olha, eu tenho um amigo que canta, coisa e tal. Veio o Marquinhos Pilar. E ele fez muita animação também com o Otto, né? Sim. Com o Otto Guerra, trabalhou no estúdio lá. Não sei o que ele tá, se ele continua lá ou não. Tá, deu, né, Mauro? Chega. Vamos encerrar. Essa história já valeu tudo. Não, essa aí já foi, Mauro. É o seguinte, vamos combinar agora para desdobrar as coisas. Para desdobrar, Não, um vamos em frente. Eu vou botar uma pergunta aqui de um cara, tá, que tu conhece, e aí eu vou colocar aqui o áudio só para tu responder, depois eu vou colocar na edição, eu coloco o vídeo, né? Tá bom. Vamos ver como é que sai o som aqui. Oi, meu amigo querido. Tenho 2 perguntas. A primeira é o seguinte: eu queria que tu falasse um pouco, um negócio que eu sei um pouco, mas as pessoas não sabem, vai ser muito legal, sobre o que era Porto Alegre na primeira metade da década de 70, né? O que era atravessar a cidade a pé para ver alguma coisa ou para ir num ensaio e tal. E essas primeiras bandas que tu tocou, principalmente o Mantra, e a história da chuva de meteoros durante o show do Mantra. Arthur de Faria. Arthur de Faria, grande queridão, meu parceiro, enfim. Cara, sim, no tempo que a gente atravessava a cidade durante a noite, né, caminhando, porque era duro, assim, né, ia ver shows no Partenon, ia ver shows, tinha uma banda chamada Suco, tinha shows no Teresópolis, tinha shows em muitos clubes do outro lado da cidade. Estou citando um, assim. E que era muito incrível, né, cara? Tu poder caminhar numa cidade durante a noite, sozinho, e abrindo um jornal, que tinha um jornal só, que era o Correio do Povo, né? Sim. Nossa. Que era onde tinha matérias ali sobre alguns shows, sobre música, e por ali a gente se guiava, né? E eu pegava e digo, olha só, vou lá. Onde é lá? Sem o Waze, sem mapa, né? Sem nada. Sem nada, no final dos anos 60 isso, não é nem dos 70, 70 também, mas
no final de 60, assim, 68, 69, né? Caminhando pela cidade, 70 também, sim, claro, mas até um pouco antes, atravessando a cidade e sonhando em encontrar essas bandas, ouvi-las, conhecer, né? É uma coisa que até parece que não aconteceu, né? Assim, eu penso hoje, assim, eu digo, será que eu me arriscava muito, assim, a sair? Não, mas é que todo mundo fazia isso, né? Sim. A vida era possível, assim, tu te apropriar Da rua? da rua, dos caminhos, das coisas, né? E então é isso. Para falar para onde eu ia, eu te falo que eu ia a muitos lugares, no Clube de Cultura também, que já era, né? São muitos lugares. Até posso pensar depois, se for interessante, uma hora de ver lugares, mas sim, atravessava a cidade e ia, enfim. E o Mantra, quem é que tocava contigo? O Zé Flávio era do Mantra também? O Zé Flávio e o Inácio do Canto. O Mantra era um grupo que não tinha bateria, tinha um percussionista nos anos que foi em 75. E o Zé já era compositor de algumas músicas do Almôndegas, porque o Zé foi o grande produtor de hits do Almôndegas, né? Canção da Meia-Noite e toda uma série de músicas lá. A Canção da Meia-Noite que foi para novela, enfim, talvez a mais conhecida, assim. E aí o Zé tinha essa banda que não tinha bateria, eles tinham um percussionista, que era o Clóvis, uma galera super bacana, que eram 4 ou 5 músicos. E ele tinha um baixista, que era um baixista que eu tinha um trio, chamado Zacarias. Uma coisa lá, de garagem, Zacarias. E era um parceiro, era um power trio, Muchacho na guitarra, um guitarrista super louco, incrível, o Muchacho na guitarra, eu tocando bateria e esse baixista, o Jader. Era um power trio que a gente tinha. Power trio viajandão, assim. E ele tocava com o Zé também, esse baixista. E um dia deu alguma coisa lá, eu acho que eles queriam colocar uma bateria, o Zé queria colocar no Mantra, isso foi em 75. E aí esse meu parceiro, que era nesse meu grupo, ele tá lá e disse, eu conheço um cara que eu acho legal, que coisa e tal. Aí o Zé disse, pô, chama o cara aí. Aí eu fui. Aí a gente ficou amigo 150 anos e fizemos muitas histórias, né? E aí eu fui, aí a gente tocou isso foi em 75, né? Aí a gente foi fazer esse show do Araújo, que era o Vivendo a Vida de Lee, com o Júlio First, tá? Sim. No Araújo, foi o grande show da cidade, que tem até um doc, às vezes rola um doc por aí, que foi onde o Araújo tinha 6 mil pessoas, 5 mil pessoas, não sei o que é. E no nosso horário, que era 8h30 da noite, 8h30 da noite, aconteceu o famoso, que está registrado até pelo jornal, outro dia Zero Hora até trouxe de volta essa matéria, que teve um super cometas se espatifando, assim, se desintegrando na noite. Era uma noite de verão, era março, eu acho, se não me engano, muito limpa. A gente estava tocando e estava olhando para o céu, assim, tocando, era noite, e começou a vir, assim, na direção do Araújo, mas assim, passando, se desintegrando em 1000 pedaços. E a gente parou de tocar, porque foi uma comoção geral, assim, né? E aí deu gente chorando, arrepiada. Gente surtando, gente chorando. Gente surtando mais do que já estava, entendeu? Sim, o show ali foi a apoteose do negócio. Apoteose. E tem esses registros aí na mídia, coisa e tal. Eu não sei se eles linkaram. O Júlio tem algumas matérias, assim, não sei se a mídia linkou com o show naquela hora, né? Mas tem essa conexão toda, isso aconteceu. E foi uma experiência muito... Bom, foi um sincronismo, né? Assim, milhões de pessoas viveram isso, né? Mas o sincronismo ali, pelo fato de estar fazendo, enfim, música, né? Tá fazendo, na hora que estava rolando a coisa, talvez deu uma intensidade maior.
Mas não foi para nós que o meteoro se desintegrou, né? Ele se desintegrou para o pessoal em geral. Para todo mundo, né? Ele se desintegrou em 1000 pedaços para todo mundo. Casualmente ele passou ali em cima, coisa e tal, e aí... Sim. E daí, depois do mantra, já veio o Saracura? Depois do mantra, não. Aí, o que aconteceu? Aí o Almôndegas tinha um batera, que é o Gilney Silveira, o Gilney, grande queridão, meu amigão, que saiu da banda em 78. Aí os caras chamaram o Zé para fazer parte do Almôndegas, em 77. Aí o Zé me disse, tô indo para o Rio, né? Eu estou indo para o Rio, estou indo para o Almôndegas, estão me chamando, a gente conversou, coisa e tal. Eu fiquei triste, coisa e tal. Disse, pô, Zé, a gente vai acabar o manto, vai para o Rio, coisa e tal. Eu disse, tá, mas super legal, né? Eu digo, incrível. O que aconteceu? Um tempo depois, o Gilney da batera saiu e o Zé me liga me dizendo, tô te chamando para te fazer participar do Almôndegas, né? Como integrante aqui, coisa e tal, enfim. Porque eles tinham recém-gravado o disco aquele fantástico, que é o Circo de Marionetes, não sei se tu conhece, um capa azul. Sim. Circo de Marionetes. E eles iriam fazer o lançamento, porque eles moravam no Rio, já moravam no Rio. E o Zé já fazia parte. Aí o Zé me ligou, depois eu falei com o Cleiton, aí depois com o Cleitinho, enfim, falei. Não, vem. Aí fui eu. Aí eu fui morar no Rio com o Zé. Depois fiquei um tempo com o Cleiton, se não me engano, na Jardim Botânico, na Rua das Acácias, coisa e tal. Um lugar super bacana, que tinha muita música rolando também. O pessoal do Milton Nascimento morava no mesmo prédio. Robertinho Silva, que depois fiquei amigo lá, enfim, tinha uma galera muito legal. E aí fui morar lá, tocando, e fiz a turnê, e a gente começou, enfim, eu comecei a conviver, e aí com a galera, e fizemos o show de lançamento no Teatro Ipanema, no Rio. Maravilhoso, coisa e tal. Aí um show fantástico, foi uma turnê. Na verdade, no tempo que se fazia shows de temporada, né? 3 semanas, um mês, enfim. Sim. E aí eu fiz a minha estreia no Rio, lá no Ipanema, com eles, tocando, coisa e tal. Que ali lá, depois a gente fez desse mesmo lançamento do Circo Marionetes, a gente fez no Teatro de Bolso, em Ipanema também. Teatro de Bolso, um teatro bem pequenininho. E lá tem uma história muito legal, tava um cara, que era um músico, um batera, tava lá que era muito amigo do Cleiton. Aí o Cleiton me diz, hoje vem um batera aí, coisa e tal, que é um gringo, tá? Que é meu amigo, e ele vai ver, coisa e tal. Eu digo, que caraca, um batera gringo aí que vai ver, eu vou fazer um show, coisa e tal. Aí fiz o show, coisa e tal, chegou no final, O gringo? O gringo foi lá no camarim, Clayton, negócio e tal, coisa e tal. Aí o Cleiton me disse, e esses tempos, uns meses atrás, eu estava conversando com o Cleiton e a gente lembrou da história, né? Porque é tudo verdade, como diria Orson Welles, né? Sim. Não, acho que não foi o Orson Welles que falou, enfim. Mas aí, sim, é o filme dele. É dele, né? Aí exatamente, amigo. Aí o Cleiton, vou te apresentar o cara, eu digo, porra, que legal, muito prazer, Jim Capaldi. Ele fez umas coisas no Brasil mesmo, né? Naquela época ali. Ele casou com uma brasileira, com uma carioca, e morava em Ipanema. Certo. E depois, um belo dia lá, ele nos convidou, e me convidou para ir lá, junto com o Cleiton, para a gente jantar com ele lá. E eu conheci a mulher dele, que mora até hoje lá, né, em Ipanema. E a gente foi e, pô, cara, foi uma coisa muito legal que eu vivi assim também, né? E aí tem umas, assim, a gente conversando na janta, coisa e tal, né? Ele falava um português e eu mandava um inglês, assim, mais ou menos, né? E aí eu sempre conto essa história, pô, essa história é boa. Mas, enfim, essa história eu vou escrever.
tem mais algumas coisas. Para aí, Mauro, tu tá me tirando muito aí, cara. Não, mas tudo bem, já isso aqui já vai ser a base do livro. Pô, que legal, cara, eu não tinha essa informação também, né, de que tu tocou. Acho que eu sabia que tu tinha tocado com Almôndegas, mas não que tinha sido desse jeito, que tu foi pra lá e tal, Não, né, e sim, fez a claro. turnê, muito legal. Tá, daí veio o Saracura, então. Deixa eu ver uma coisa. Eu toquei em 1000 bandas, não. Assim, aí o Almôndegas foi, a gente fez o lançamento, coisa e tal, e aí tinha uma expectativa com o disco, a gravadora, coisa e tal, que acabou não acontecendo. O disco era bom pra caramba, o disco era bom pra caramba, e era super bacana, era inovador, coisa e tal, um disco que eu acho incrível também até hoje. Mas aí a expectativa comercial, digamos assim, não rolou, né? Sim. E aí os caras já estavam trabalhando há bastante tempo, um monte. Aí eles pararam. Aí todo mundo resolveu parar. Não, vamos parar, coisa e tal. Tinha até uma turnê para fazer, mais coisa, não sei o quê. Aí resolveu parar. E ali foi o fim do Almôndegas. Dali ele se transformou em Cleiton e Cledir. Certo. Essa é a ponte para o Cleiton e Cledir. Ele se parou um tempo, coisa e tal, né? E aí depois vieram os irmãos, o Cleiton e o Cledir, e fizeram aquele trabalho fantástico, né? Enfim. E aí legal. tu não chegou a tocar com a dupla? Com a dupla eu cheguei a tocar aqui no estado. Quando eles vieram fazer uma turnê pelo interior, eu cheguei a tocar, não me lembro, uns 2, 3 shows, coisa e tal. Porque eles estavam regimentando, sim, como parceiro, vamos chamar o Pezão, coisa e tal. Fiz alguma coisa aqui. E o Zé Flávio, o Zé também tocou com eles, né? Não, aí o Zé seguiu com eles. E o Batista também, entendeu? Porque aí a gravadora botou um outro time, eles produziam no disco com produtores de lá, com mais músicos, e eu já tinha vindo embora, entendeu? Eu não fiquei lá. Aí acabou, eu voltei, né? Tem até o clássico solo, né, não deu pra ti que ele diz, né, vai Zé, né? E aí o Zé entra solando. Aí o Zé entra solando, só que o Zé ficou, o Zé não foi para Porto Alegre. Aí, eu acho que a ideia era vai pé, e eu fui, né? Voltei, mas aí foi o vai Zé, e o Zé fez um solo, brincadeira essa parte aqui. E aí o Zé ficou, e o Batista e o Zé ficaram, aí o Charles Chalegre, que era um batera de estúdio lá, super legal. Aí eles montaram um time lá do Rio com uma gravadora nova, eu acho que era recente a chegada daquela gravadora alemã, Ariola, sim. Acho que era Ariola. Eu lembro da Ariola. E aí eles seguiram. Eu voltei porque eu tava, tinha dado stop e parou tudo ali, né? E eu voltei para cá. Aí depois de um tempo a gente fez o Last Waltz, né? Que foi aquele famoso show da reitoria de despedida do Almôndegas. Foi em julho de 79. Julho de 79. Porque tudo aconteceu em 78, desse disco, do Circo de Marionetes. Aí em 79 teve o Last Waltz, que a gente chamou de, enfim, foram 2 noites lotadaças de despedida do Almôndegas, onde fizemos todo o time, nós reunimos, eu na batera, enfim, a banda toda. Foi fantástico. Lá na plateia, segundo o Silvio, o Nico, eles estavam na plateia vendo o show. E era o fim. E aí tem uma coisa que era o fim, e aí eu estava de banda, né? E aí um tempo depois, um amigo comum meu e deles, um dia foi lá, me encontrou e disse, olha, queria te dizer que tem uma galera que está fazendo uma banda nova aí, chamada Saracura, coisa e tal, e te convidaram, eu não me lembro, até tem que ver com o Silvio como é que foi, mas eu sei que esse amigo em comum nosso foi que me falou, e eu disse, pô, legal, porque eu tinha lido alguma coisa, eu vi alguma coisa no jornal, e eu vi uma foto que eu achei tudo a ver comigo. Eu vi uma galera, eu disse, pô, que coisa interessante que tá rolando ali, olha só. E aí rolou esse convite, né?
E aí aí, aí eu fui lá no Israelita, Círculo Social ali no João Teles, lá do sim, Ocidente, que foi onde a gente ficou anos ali ensaiando, coisa e tal. E ali eu conheci eles e eu disse, pô, legal. E eles disseram, legal, e já foi. E aí foi, sim. já foi. Eu Eles tava tinham, essas. para não ter furo aqui na timeline, eles tinham uma baterista que era a Gatinha, né? A Gata Maria, Sim, que, que é foi irmã do Morongo. do Morongo, da Mormai. Isso, irmã do Morongo e irmã do Moronguinho, né? Tu conhece o Moronguinho? O Moronguinho era o irmão mais novo, que era campeão de motocross. Ah, é verdade, é Uhum. verdade. É, a família Morongo lá, que depois eu conheci também, enfim. A gata é minha querida até hoje, assim, faz tempo que eu não encontro com ela, mas ela participou do início ali, mas depois teve uma coisa lá que não rolou mais, enfim. E aí eles pararam, aí ficaram sem, aí me convidaram, porque foi ali, na timeline tinha acabado a Mônica estava nesse show, e aí rolou, e aí um amigo em comum Eu fez um convite. tava outro dia, essa semana ainda, ouvindo uma fita que vou resgatar para mostrar pro pessoal aí no podcast também, que é uma gravação, uma entrevista que eu fiz com o Ney Lisboa em 1982. Sim. E na então iniciante Rádio Bandeirantes FM. Ah, me lembro, eu escutava direto. Né? Que legal. E aí o Ney, o Ney comenta, a gente comenta na entrevista que estava saindo o disco do Saracura, já estava sendo anunciado o disco do Saracura. Uhum. Então foi no segundo semestre de 82 que saiu o disco, né? Exatamente. Aquilo foi o famoso. Nós fizemos, nós e o Nelson foi o primeiro, Nelson Coelho de Castro. Aquilo foi feito um crowdfunding, por incrível que pareça, mas não tinha esse nome, né? Na verdade, era um bônus, que a gente vendia bônus, e nós produzimos aquele vinil, o único, primeiro e único vinil do Saracura, vendendo bônus, e imprimindo, mandando imprimir na fábrica, e produzindo, e gravando, e botando dinheiro no bolso para fazer o disco. Ah, o Saracura foi assim também, porque eu sabia Foi. do Ney, o Ney e o Nelson fizeram assim, né? Porque eu até participei e tal. Mas eu não sabia que o Saracura também tinha feito. Em função do Nelson e do Ney. Foi Ah, ali certo. mesmo, a coisa estava acontecendo e nós, pô, cara, tá rolando essa coisa, a gente vai fazer o nosso disco. A Sim. gente fez, eu tenho até hoje alguns exemplares 0 quilômetro, enfim. Isso tu não pode dizer também, não pode falar aí na mídia, coisa e tal. Pô, E uma pena que aí eu fiz. eu tenho esse vinil aqui, ali atrás, ó, Tá só bom. teria que achar agora ali. Não, tá Mas tranquilo. eu tenho o vinil do Saracura, que por sinal nunca saiu em CD, né? Não Nunca foi. saiu, mas o Marcos Abreu fez o outro, sei lá, hoje em dia copiar, né? Copia, É. faz em Não, casa. eu passei para. Eu gravei num CD aqui no computador, assim, mas assim, aquela cópia, né? Não, claro. Pura e simples, assim, né? Sim, sim. Não, mas legal para salvar, né? É uma mídia que onde tu pode salvar, né? Sim. Porque o vinil é complicado de ouvir, coisa e tal. Mas eu tenho alguns aí, pouquíssimos. E depois que a gente fez, cara, a gente vendeu muito disco ali. E depois de um ano, eu acho, veio uma gravadora de São Paulo querendo comprar a matriz, né? Claro, pô, já estava acontecendo. E aí a gente vendeu a matriz por não sei quantos anos. Foi a Continental. Que, enfim, depois a gente foi para o Rio a gente foi para São Paulo fazer uma turnezinha. Na verdade, foi uma turnê. A gente fez alguns shows na Lira Paulistana, lembra disso? Claro, Pô, a Lira claro. Paulistana é uma matriz, né, fantástica. Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, Arrigo, Itamar, o Premeditando, Premeditando né? Rumo. O Rumo. E eu tenho os discos que a gente ganhou deles lá em São Paulo. Eu tenho alguns deles aqui. Na Lira Paulistana. Conhecemos, vivemos lá. Vivemos não. Tivemos a experiência de tocar lá, enfim. E
Depois a gente fez um festival da Globo também, não sei se vocês sabem, o Festival da Globo, o Shell, como é que chamava aquele festival? MPB Shell. MPB Shell. A gente se classificou junto com o Mário Barbará e fomos lá para o Teatro Fênix. Imagina, Teatro Fênix, coisa chique. E o Saracura tinha uma modernidade ao mesmo tempo que tinha uma coisa regional, né? Porque tinha o shot de Jaguarão lá, e, né? Aquela coisa como é que é o shot da amizade, né? Isso. Tinha toda uma coisa, como os Almôndegas, né? Que traziam um pouco de regional, mas com uma visão ampla, né? Desculpe, fala. Frases como marcou bobeira, já era, que eram, era tudo, né? Era tudo. Era a frase do momento. Já era tudo, né? E tinha aquela outra que dizia nada mais, errei. Nada mais, errei. E tu sabe que essa música aí, sabe quem ligava para Bandeirantes? Porque a gente tocava o Nada Mais antes de sair o disco. Sim. Tinha uma gravação que eu não sei se era da Isaek ou não, era da Isaek, que o Sara gravou nos primórdios ali, com a Gata. Com a Gata, Com a Gata, eu acho que foi com a Gata. E a gente tocava na Bandeirantes o Nada Mais, e o Humberto Gessinger ligava para a rádio. Claro, na época eu não sabia disso, né? Não sabia, nem ele era o Humberto Gessinger ainda, né? Quer dizer, ele era... E aí ele ligava e pedia para tocar Nada Mais do Saracura. Que loucura, né? Já estava ali fazendo a ponte com a nova geração, né? Que estava vindo, né? Com certeza. E ali também tinha as composições do Levitan, né? Sim, o Nada Mais, o Marcou Bobeira é do Levitan. Casualmente, essas duas eram do Levitan. O Levitan era, né, cabeção, assim, coisa e tal. E fazia direção de shows, né? Ali, assim, pô, a história do Saracura é muito especial. Para mim é especial porque eu encontro ali com eles coisas que eu me identificava, assim, muito, né? E que eram... Porque a gente acabava, assim, produzindo e desenvolvendo, assim, texto, música. Saracura fazia temporadas de 1 mês. Tu deve lembrar disso, por exemplo, Teatro Renascença. Era um tempo que bandas, ou melhor, artistas, assim, artistas não, desculpe, eu quero dizer, bandas com trabalho autoral, é isso que eu quero dizer. Enfim, bandas com trabalho autoral, ou artistas com trabalho autoral, faziam, né, trabalhavam em teatro, muito em teatro, em temporadas, tinha essa coisa, né? O Nelson, o Ney, e o Sara fazia temporada de 1 mês e meio, coisa e tal. E ali, nessa coisa de tu fazer temporada de 1 mês e tanto, digamos assim, era um estado de coisas meio teatral, meio teatro, né? Porque o teatro fica uma temporada. Então, o que acontecia? A gente acabava fazendo espetáculos, a gente não fazia... Era show, mas, enfim, tinha uma direção, tinha cenário, tinha texto, tinha um monte de histórias. O próprio Humberto, que ele sempre fala isso também, o Teddy, o Frank, eles eram uma galera que, né, de uma geração mais nova, que frequentava, participava e, com certeza, sempre dizem que foi uma grande influência, porque a gente acabava fazendo pop mesmo, que é o popular, né? Que, na verdade, é uma mistura de tudo, né? Quer dizer, o Nico tomava chimarrão, o Chaminé não tomava chimarrão, mas tomava também, eu tomava também, o Silvio também, mas o Chaminé anos 60, de Jack Bruce, assim, de uma onda totalmente rock and roll inglesa, da matriz, enfim. O Nico tinha estudado piano clássico, dança, né? E tinha todo enfim, uma cultura musical, enfim, diferente da minha, que eu te contei um pouco da minha trajetória musical ali, ou dos meus encontros com a música desde criança ali, que era música internacional e música nacional e gaúcha, enfim,
né? Com o Silvio, que trabalhava literatura, que estudava violão clássico, né? Então, essa química que aconteceu, que foi muito porrada e muito original até, não foi à toa. Não foi à toa, porque cada um veio com uma carga forte. Assim, eu, antes do Saracura, tinha tocado em 1000 bandas de garagem, tinha tido já 1000 bandas de garagem, entendeu? Já tinha tocado, sempre tocando. Desde comecei a estudar com uns 10 anos comecei a estudar piano, depois com 14, 15 eu estava tocando bateria, e aí já tinha 1000 grupinhos, coisa e tal, até começar a ter grupos, enfim, profissionais, assim, né, com uma expectativa, uma perspectiva de carreira mesmo, né? Sim. Bom, só recordando então, o Saracura era tu, Silvio Marques, o Chaminé, que era no baixo, né? E o Nico. E o Nico Nikolaevski. E daí já vem a próxima pergunta do Arthur Tifaria aqui para ti, que tô cansando desse negócio. Não, quando eu me lembro, não, agora parei super rápido, quando eu me lembro, digo, você fez, né, se enrolou com tudo isso, né? Pô, era legal, foi legal. É legal. Sim. Então vamos ouvir aqui Arthur Tifaria de novo. Aqui, vendo por um outro ângulo, a pergunta é: queria que tu falasse sobre a tua relação com o Nico Nikolaevski, que a gente sabe que é um dos maiores compositores que esse estado já teve, que as pessoas conhecem mais pelo Tangos e Tragédias, enfim, mas que vocês tinham o Saracura e depois todas as coisas que vocês fizeram juntos, né? Vocês eram muito inseparáveis. O quanto se influenciaram? Aí está. Não, essas são coisas que, se um dia eu for escrever, deve ser muito legal escrever, né? Fazer registro, deve ser muito legal, porque eu vou ter que parar para, né, dar uma mergulhada e também até entrar em contato com coisas assim que a gente vive e não tem a dimensão, ou nem a consciência, ou nem lembra direito. Ele me põe essa pilha e eu abro muita coisa, assim, né? Vou tentar falar um pouco, assim, que é... o Nico já compunha coisas que eu me identificava muito. A gente até teve um duo depois do Saracura, eu e o Nico. Foi um duo a partir do trabalho dele, coisa tal, que era bateria e acordeon, que depois eu e o Arthur acabamos fazendo também, e piano. Era bateria, piano e acordeon, que eu e o Nico fizemos durante um tempo. Porque era um minimalismo ali, entende? Era uma coisa que depois, nesses anos 2000 e tanto, começaram a vir muitos grupos, né? Não comparando, de duos, né? O próprio Jack White com White Stripes, coisa e tal. Dando um exemplo bem conhecido, mas assim, centenas de duos, né? E nós, lá no final dos 80, quando acabou o Saracura, a gente continuou junto, né? Eu continuei, aí comecei a produzir coisas dele, enfim, e a gente acabou fazendo duo. E esse duo, então, tentando responder um pouco o Arthur, musicalmente, para mim, era fantástico. Porque quando tem um ou dois elementos só, uma bateria, um bumbo, enfim, um acordeon e um piano, tudo tinha que acontecer ali. E como são poucos elementos, tem muito espaço, como se diz, tem muito silêncio. Então, a construção da música, a partir daqueles dois instrumentos, né, e com o silêncio todo, ela abre para outras coisas, entende? A gente pode fazer uma canção convencional ali, mas tem uma outra abertura e muitas outras possibilidades que não vão contar com uma série de recursos, mas vão contar com estímulos assim, muito interessantes, né? E com o desafio de fazer acontecer uma história. Vocês vão cantar, vocês vão tocar, vai acontecer uma coisa, vão fazer uma mágica aqui, vai. Então, tem que tirar o coelho da cartola, né? Vai ter que acontecer. Tu vai estar vendo ali, eu quero ver um dude. E acontecia coisas assim super especiais.
sabe? Então, musicalmente, tinha muito, era muito, a coisa acontecia muito, fechava muito, eles se encontravam em lugares que pareciam que eram muito comuns, assim, aos dois, assim, entende? A minha e a ele. Então, a partir disso, a gente ficou todo o tempo junto, separado, junto, fazendo coisas, entende? E aí eu acabei compondo com ele, sendo parceiro de composição em algumas coisas desse disco que o John produziu, o John olhou, né? Que o John que foi Onde Está o Amor? Não, Onde Está o Amor? Onde Está o Amor? Que O tem John do música, Pato Fu. o John do Pato Fu, e que o John produziu, mas eu produzi o primeiro disco dele junto com o Arthur, o primeiro disco do Nico solo eu produzi junto com o Arthur, e gravei, produzi, toquei instrumentos, enfim. Na verdade, o primeiro disco foi praticamente um duo de base, eu e ele, né? Com instrumentos adicionais, enfim. Já partindo de coisas que a gente tinha feito, o primeiro disco. Depois, esse do John Liu, que o John produziu, é Onde Está o Amor, que aí eu já entrei com umas composições com ele, a gente compôs, mas eu comecei a produzir, mas aí depois eu digo, pá, cara, não sei, coisa e tal. Aí a gente empacou um pouco, aí depois ele falou com o John, aí o John, não, tá, eu vou fazer e tal. Aí o John pegou e fez o disco, o Nico fez um convite para ele. Porque eu estava mais, eu e o Nico ali naquele momento, a gente estava mais, eu acho que, pensando a coisa e tocando um pouco, eu compondo, enfim, um pouco com ele também. E aí eu já tinha feito bastante coisa, assim. E aí eu, naquele momento, não estava muito produtivo na produção, como produtor. É isso. E aí ele foi lá para Minas e fez com o John, que ficou super bacana. Mas além disso, também teve a amizade de vocês, assim, né? Sim, De sim, conviver, sim. conversar. Isso. Não, tá, isso. Coisa que o Arthur colocou, então. Perguntou. Sim, e aí a gente. Bom, aí eram muitos papos, né? E a gente convivia, enfim, e saía para tomar um schnapps, coisa e tal, e dois, três, coisa e tal. E qual era o assunto predominante, assim, o tema? Cara, para aqueles dois viajandão, eu não sei qual era o assunto. Tirando a música, o que vocês mais falavam? Cara, sabe que eu não sei, porque eu acho que até o Arthur já me perguntou, vem cá, vocês parecem não sei o quê, e eu digo, eu tenho que pensar, cara, porque a gente gostava de ficar junto, né? Mas não tinha assim. Não, a gente falava de música, obviamente. Né? A gente falava de música, enfim, da vida de um do outro, enfim, de um e de outro, melhor dizendo, e de o que a gente podia fazer, e para onde é que ia, enfim, para onde é que a gente estava indo, e como é que estavam as coisas e tal. Falava da vida, falava de política, falava da vida, falava cinema também, de literatura, o Nico era mais, né? Pô, e era claro, e muito papo de música, né? Mas a gente falava de tudo, assim, eu acho que pela sintonia da música ali, pelo encontro, a gente era até meio silencioso até, que a gente de repente passava tempo junto lá, enfim, mas eu acho que a música era essa questão do duo e o fato de talvez depois de Sarukura eu ter continuado parceiro dele, assim, enfim, de mantendo assim produção, a gente foi uma afinidade assim que a gente tem até pro futebol, a gente até jogou algumas partidas juntos, assim, fazia rolava um futebolzinho que a gente jogava, no tempo Saracura ainda, lá no Marinha, se não me engano foi no Marinha, não sei se o Marinha já tinha ali, mas eu acho que já tinha alguma cancha por ali, a gente jogava. Mas era uma vida assim, eu acho que a parceria era assim, foi a partir da música ali, que foi muito legal, que tinha mas a gente acabava rolando, enfim, falava de tudo também.
O Nico era famoso também pelo gremismo dele, né? Ele era um Ah, é gremista. verdade, é É. verdade. E tu também é gremista ou não? Tu também é gremista. Eu não, eu sou colorado. Não, desculpa, Mauro, eu sei que tu é colorado. Mas sim, sou gremista. Tá. E eu jogava bola, assim, eu gosto de futebol. Eu jogava bola, não era craque, né? Mas eu tinha um senso legal, sou canhoto, tá? E gostava de jogar na cancha de Arião, lá do São João, que foi o colégio do Nelson Coelho de Castro e do Aires Potoff, que era uma galera lá. E tinha uma cancha de Arião, que a gente jogava bola. Até teve um cara do Inter, que era o Bolinha, sabe o Bolinha? Ouvi falar, O não Bolinha lembro jogou bem no dele. Inter também, que era meu colega de turma, assim. E tinha, porque era um colégio laçalista, e tinha os padres lá que jogavam muita bola, né? Prefeito, é claro. E aí a gente jogava bola lá. E eu gostava de jogar, digamos assim, era uma cancha de Arião, mas era um meio de campo. Eu acho e na praia, na beira da praia também jogava lá, em Capão. Jogava futebol, fazia aquele futebolzinho de praia, gostava de jogar no meio campo. Quer dizer, tu vê que eu não sou o cantor da banda, né? Nem sou o goleiro, quer dizer, se bem que batera também é para goleiro, enfim. Mas eu bati uma bolinha ali no meio do campo e gosto de futebol, acho super bárbaro. Sim. E o Pezão, se tu não quiser responder, não tem problema, mas eu queria que, se tu quiseres, claro, falar sobre o momento que tu soube, assim, da partida do Nico, como é que foi? Onde é que tu tava? Quem te avisou? Tu tava prevendo? Tu tava esperando ou não? Eu tava acompanhando todo o tempo, primeiro, tá? Já tava acompanhando o tempo todo, assim. E o Papa estava nós estávamos, cara, eu acho que era em São Paulo, um show no interior, uma divulgação. Estava em São Paulo. A gente tinha parado ali num grande restaurante de São Paulo, coisa e tal. Mas eu estava todo o tempo acompanhando, assim, né? Claro, porque tinha, enfim. E aí foi, né? Foi assim, porque, não sei, foi difícil, a gente acha que não vai rolar, né? Porque não vai acontecer, porque, enfim, uma coisa tão fora da curva. Como se diz, fora da curva. Eu digo assim, talvez seja porque seja um amigo, né, ou um familiar, coisa e tal, tu não espera, e também foi tão de repente, né? Foi tão rápido, assim, inesperado, assim. Então tu não estava na cidade no dia Não, que ele morreu? Não estava, mas estava acompanhando, assim, estava em contato, assim, né? Sim. Até onde eu pude, assim, até onde deu, né? E aí foi aquela coisa, assim, que até hoje a gente, de certa forma, vive, assim, tanto, né? Revive, né? E agora tem a filha do Nico, né? Que é a Nina, né? Não sei se tu tem acompanhado a Nina. Né? Que tá cantando também, né? Cantando super, tá fazendo um trabalho super legal, né? A Nina, que enfim. Tá dando seguimento à obra. É incrível, porque ela tem uma voz muito linda, muito afinada, afinadésima, assim, e tem umas ideias muito bacanas. Assim. E faz os seus próprios vídeos, coisa e tal. Muito legal. A Nina tá fazendo um lance super bacana. Legal. Tu falaste aí no Papas, eu tenho um cara do Papas, não é do Papas, da banda, mas é ligado à banda, que vai fazer uma pergunta aqui para ti. Eu vou colocar o microfone, porque ele mandou o vídeo por e-mail, então complicou um pouquinho aqui para mim. Não, vai lá. Salve, Mauro! Salve, Mauro! Salve, Pezão! Tudo certo? Mauro, como tu sabe, eu sou empresário dos Papas da Língua e do Fernando Pezão há 25 anos, né? Mas a minha admiração pelo pé já é muito anterior, né? Desde o final dos anos 70, início dos 80,
naquele projetaço que era o musical Saracura, onde o Pezão, junto com o Nico Nikolaevski, o Silvio Marques e o Chaminé, tinha aquela baita banda que eu assisti vários, tem aquele disco, né, lançado pela Continental, tem aqui no meu acervo de vinis também. E eu sei que o Pé, como já participou de várias formações, inclusive foi o Pé, meu primeiro parceiro de quarto nos shows das primeiras turnês, quando eu comecei com Papas da Língua, o Pé foi meu parceiro, e de tempos depois, o Pé me ensinou a tomar vinho, eu não tomava vinho. Então aquela adega climatizada que eu tenho aqui tem um nome, Fernando Pezão. Pezão, pergunta que eu te faço então, tanto tempo vivendo, né, vivenciando essas mudanças dentro do nosso mercado da música, que conselhos tu daria para um músico que está iniciando, né, que talvez tenha servido para ti como uma referência que tu gostaria de passar para essa turma que está chegando nesse momento agora e que está todo mundo tão perdido com tudo isso que acontece, né? Vamos tirar até a pandemia fora disso, mas que a gente está sempre buscando caminhos para tentar visibilidade e que conselhos tu daria para esse cara que está começando. Grande abraço para vocês são dois gigantes, Mauro Borba, Fernando Pezão, tenho muito orgulho realmente de ser amigo de vocês há tanto tempo, né? E desejo um grande podcast, aí se divirtam vocês dois aí com grandes histórias, falou? Aquele abraço. Hilton Carangati, empresário do Papas e de tantas bandas. Né? O Hilton, um baita profissional, um parceiro bacana, a gente fez coisas super bacanas e, de repente, vamos continuar fazendo ainda, né? Com certeza. Grande empresário. O conselho, é isso que eu tenho que dar para essa rapaziada? Eu não sei se eles precisam, né? Porque hoje... cara, assim... tu tem que querer muito, né? Tem que querer muito. Tem que ter uma coisa ali que tu quer muito ali na música, né? Que muitas vezes eu não sei explicar, ou de repente na hora de escrever saberei falar mais sobre isso, coisa e tal, porque é um processo também, e é um processo muito legal de pensar como é que a gente se torna um músico e dá uma continuidade, assim. Mas eu acho que é muita vontade, muita persistência também. Eu não sei, assim, hoje tem tanta videoaula sobre tudo nesse mundo, e fantásticas, videoaulas fantásticas, que é quase que como essas novas gerações, enfim, eles, digamos assim, que eles não precisariam assim de conselhos, né? Não precisariam, porque tem uma fonte de informação ou conhecimento, que aí é uma dúvida entre informação e conhecimento, enfim. Mas tem tanta coisa para se aprender rapidamente e bem e tecnicamente, como tocar uma bateria, como tocar um piano, aprender a tocar piano, a bateria, qualquer instrumento. Tem coisas que eu vejo, eu olho e digo, nossa, se tivesse lá naquelas décadas lá atrás, naquele tempo, né, seríamos possivelmente melhores músicos, né, com bases teóricas, enfim, né, com informação técnica, didática. Mas hoje tem tudo, né? Então, tem tudo para se aprender tudo, né? Eu não sei, essa é uma coisa que eu sempre penso sobre a minha experiência e se eu sobre um possível a partir da minha experiência ou das coisas, enfim, como eu fiz, o que eu posso contribuir ou algum legado. Por isso que eu penso assim, escrever sobre os caminhos que eu trilhei não vão dizer como exatamente o que tu deve fazer, entende? Mas ali eu estou falando para mim agora, tá, Mauro? Eu digo assim, falando para mim, eu digo, como é que foi mesmo? Eu não sei, eu me lembro que eu comprei 3 discos, que foi a minha formação de bateria, que era o Expresso 2222 do Gil, o Acabou Chorare do Novos Baianos, e um disco do Jimi Hendrix, que era Voodoo Child,
e Hey Joe. Eu tinha um Hey Joe, que era um single, que eu furei o disco, dos dois lados, do Hendrix, depois comecei a pegar Hendrix, coisa e tal. E tinha uma eletrola, aquelas antigas na sala da minha casa, onde eu botava o disco, botava um kitzinho de bateria do lado, ouvia a todo vapor, aí aquele vizinho dentista que eu te falei, que tinha um filho que era dentista, que tratava o ficha, eu reclamava, tocava todo vapor e tocava 2, 2, 2, 2, que eu toco de trás para frente hoje, sei tudo daquele disco, e acabou o Chorare dos Baianos. Ali eu aprendi basicamente tudo. Então, foi assim que eu aprendi, mas o resto foi o resto da história foi muito intuitivo. Inclusive, estou tentando responder um pouco aqui, pensar um pouco. Muitas vezes me convidaram para dar aula. Pô, tu não quer dar aula? Pô, que incrível. Pô, eu disse, e eu sempre era muito assim sincero e honesto, digamos assim, né? Tipo, eu não sei dar aula. Eu vou ter que parar para pensar, porque eu imagino que da aula eu vou ter que ter uma didática, eu vou ter que produzir uma didática, vou ter que produzir método, ou vou ter que pegar método, coisa e tal. Eu não faço a menor ideia como é que se toca a bateria. Mas posso até pensar, coisa e tal. E nunca dei aula, porque eu achava que eu ia ser um charlatão dando aula, porque eu digo, né? Mas aí isso me faz pensar no seguinte, o que seria essa minha aula? Talvez fosse muito mais conversa, muito mais falar sobre, como diz o Vitor, sobre a vida, sobre a morte, sobre a vida após a morte, né? Que é muito lindo isso. Quer dizer, sobre as coisas, falar das músicas que eu gosto, coisas que me impactaram, essa palavra tão moderna, enfim, mas de certa forma fizeram a minha identidade também, né? Então é falar sobre as coisas e aí pegar algum instrumento, enfim, encontrar algum instrumento que não se sabe muito bem por que foi um ou foi outro, que ali de repente eu comecei a tocar. Eu toquei a minha vida toda assim, aprendi assim a tocar, tocava em panelas, em algumas festinhas que tinha na minha casa, e tocava numas almofadas que tinha na minha casa também. E aí, e até tem uma história, até tem uma testemunha disso muito legal, que é... Não vou contar. Tá. Isso é uma outra história. Mas eu tocava nas panelinhas e nas panelas, e tinha meu pai gostava de fazer festa, e tinha muita gente, coisa e tal. Mas tem uma história legal disso. E aí eu tocava nas panelas uns mochinhos ali, coisa. Depois nós ganhamos, a família ganhou um piano. Eu fui o pior aluno, são 6 irmãos, eu fui o pior aluno do piano. Meus irmãos tocavam muito melhor do que eu, no entanto, fui o único que seguiu. E eles foram ter outras profissões, enfim. Tentando responder, tá? Então, eu não tenho esse método, poderia ter até, mas eu tenho uma visão das coisas, com certeza. Eu tenho uma vivência das coisas. E essa eu acho muito interessante, essa vivência, essa visão que eu tenho, né? Como é que eu faço as coisas, mas aí eu tenho que parar para, digamos assim, escrever sobre, ou organizar sobre como é que poderia ser isso. Não seria um método, seria não sei o que podia ser, que conteúdo é esse, ou que serviço é esse. Organizar o pensamento, né, ali, porque a escrita te permite isso, né? Tu escreve, daí tu lê, aí tu diz, não, aqui eu vou acrescentar tal coisa, né? E tu faz isso com calma. Quando a gente está conversando, às vezes na hora não vem a frase, né? Então... E tem uma coisa agora que me lembrei que ao longo das minhas terapias, que foram muito tempo, enfim, foi uma coisa que apareceu assim, que parecia que era assim, que na verdade eu tenho, isso é uma coisa que eu acho legal, que eu tenho facilidade. Cada um de nós tem facilidade para alguma coisa. Eu tenho uma sintonia, enfim, eu tenho uma facilidade, eu tenho uma competência para alguma coisa. Todo mundo tem, né? Eu acho que para a música todo mundo pode ter, se não tem especificamente, pode ter também.
E eu tenho, como eu tenho para tocar o piano, para tocar as músicas. O Arthur me apelidou de Shazam, né? Porque a gente ficava brincando. Ele disse: toca aquela do. Eu vou lá e toco no piano, né? Porque, na verdade, passei minha vida toda ouvindo música e tocando, ou tentando tocar, enfim. Então a gente também aprende, mas eu tenho uma facilidade para isso também. Devo ter, né? Porque eu não estudei, nem tinha competência para estudar. Eu tentei estudar, mas eu tinha aquela, como é que é aquela falta de atenção, déficit de atenção, né? É o nome que se fala hoje, né? Não sei se antigamente Não, não antigamente existia déficit. nem existia nada. Ele só falava assim: teu filho é meio esquisito. Ele, não sei. Né? E essas terapias aí, Pezão, é psicanálise mesmo? Não, aí é um trabalhão, né? É super legal. Mas aí é outra história, né, mano? Aí é outro capítulo. Muito legal também, muito legal, muito legal. Eu e o Nico conversávamos muito sobre. Agora me lembrei. Muito, muito sobre. Né? Isso. Cara, eu falei demais aqui para ti. Tu não vai me entregar assim pro. Não, a gente pode cortar algumas coisas também, depois a gente conversa. Mas eu quero que tu fale também do Papas, né? Que é a banda mais recente e com a qual tu conseguiu, assim, uma exposição, música na novela, vocês viajaram muito, né? Tocaram no exterior. Sim. Então, é uma experiência importante também, né? E que ainda, eu não sei como é que tá a situação da banda hoje, né? Mas agora tá todo mundo meio sossegado parado em casa, sem, não por vontade própria, né? Mas enfim, queria que tu falasse um pouco também do Papas, essa trajetória aí que foi de grande êxito, assim, né? Foi. Dentro do pop ali, né? Dentro do pop, mas eu acho que ela transcende um pouco, assim. Ela não é rock and roll, o Papas não é rock and roll, é pop, enfim. Bom, primeiro que a gente parou antes da pandemia, em 2019, que a gente ficou 25 anos tocando, viajando e, cara, nunca parou, né? E a gente resolveu parar, cada um queria fazer uma coisa, enfim, as coisas não estavam mais. E aí parou, aí veio a pandemia. A gente ficou em stand-by e ficou de se encontrar em 2021, que é agora que não encontrou, enfim. Porque as coisas também estão assim ainda, né? Enfim. Sim. A gente parou. E o Papas realmente foi assim onde foi a soma das coisas para mim, né? Porque eu já vim de toda essa história, coisa e tal, e um grupo, uma banda, enfim, que fez sucesso, né? Assim, fez sucesso. Esse negócio é meio chato, né? Falar assim, fez sucesso. Mas é um grupo de sucesso profissionalmente, comercialmente, artisticamente, musicalmente. É super bacana, assim. Então, é o que eu acho que todo, digamos, um clichê aqui, que eu não sei se é assim, não sei se é bem assim, mas que todo mundo almeja também, todo mundo também almeja ser um profissional e ter resultados como profissional e ter retorno disso, viver a sua vida, enfim, fazer as coisas. E o meu trabalho é músico, compositor, faço direção musical, tudo. E ali onde eu, enfim, acabei realizando, concretizando todas essas possibilidades, assim, porque a banda se tornou uma banda profissional, né? E que que teve sucesso no seu objetivo, assim. A gente viajou o mundo, tocamos no Brasil, a gente fez sucesso em novela lá com música, enfim, e fez sucesso, é muito bom, né? Que baita clichêzaço. Mas enfim, foi uma música. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Não, eu digo assim, foi legal, rolou. Gente, claro. Risco, sucesso. Mas enfim, rolou, aconteceu, foi bacana. Sim, a gente é bacana, a gente fez uma coisa bacana
e foi legal. Foi eu li, não sei se foi o Pete Townshend do The Who, ou alguém parecido com ele, que disse que montou a banda porque queria agradar as meninas. Eu li, eu conheço essa história, sei. E tem uma outra história que eu li, que é do Noel Gallagher, né? Nosso querido Oasis, que é irmão do Liam. O Sim. Noel Gallagher, se não me engano, eu li isso, não, eu não me engano, não. Ele era hold do Spiral Carpets. Isso. Que era uma banda inglesa, coisa e tal. Aí um dia perguntando para ele, vem cá, na tua experiência, afinal tu foi o hold, coisa e tal, como é que é fazer uma banda, não sei o quê, tá. Não me lembro onde é que foi isso, mas essa matéria tá por aí. Ele disse, olha, eu tenho uma coisa assim que eu aprendi numa banda, assim, sendo hold, que é o seguinte, é o que tu não deve fazer como banda e como artista num palco. Ele não falou que tu tinha que fazer, aquilo lá tu não tem que fazer mais. Ué, pode ser por aí, então, né? O que não fazer para... Isso, né? exatamente. Então, eu achei muito legal essa história. Claro que também, por outro lado, também pode ser uma brincadeira, uma bobagem, enfim. Quer dizer, não é uma bobagem, porque também quando ele fala isso, é uma experiência, né? O cara tem experiência, o cara viu algumas coisas que diz, não, cara, aquilo lá não vai rolar, aquilo lá não... Tô fora daquela, tô noutra, coisa e tal. Então, sempre é um ensinamento, ou, enfim, uma dica, assim, uma indicação, né? Agora me lembrei que eu estou tentando responder a pergunta aquela, né? Não, tá respondendo. A gente entrou no Papas, caraca, não me esqueci. Até porque no Papas é isso, cara. Não, o Papas foi assim, foi onde eu concretizei, realizei tudo que eu queria, ou muito do que eu queria, na verdade, um grupo que o grupo proporcionou a realização, a materialização, a concretização de uma carreira de músico, de artista, enfim. Sim. Uma coisa que, vendo tu falar aí agora e pensando, também nesse tempo que eu trabalho com música e com rádio e tal, tem muita coisa na música que não é controlável, né? Algumas coisas, inclusive, que tu pensa assim, isso aqui vai ser sucesso, e não é. E outras coisas que tu diz, não, isso aqui não vai dar certo, e dá certo. Então tem muito imponderável, né, nessa história toda. Tem, por exemplo, tem a história do Papas, tem a Eu Sei, né, a música aquela, Eu Sei, que foi a música que foi para novela, que estourou lá, enfim, em tudo que foi lugar, coisa e tal, que foi uma alavanca para nós, coisa e tal. Era uma música que estaria fora do disco, foi a última música a entrar, por uma discussão lá final, que a música não ia entrar, porque a gente tinha recém gravado um disco em São Paulo, e o produtor achou que não, que estava fora a música. E a gente veio com a matriz do disco para Antídoto, no tempo do Antídoto, ali. Sim. A gente veio em São Paulo, porque a gente estava produzindo pelo Antídoto com o Raul, né, grande Raul Albornoz. A gente estava produzindo, chegou com a matriz, vamos ouvir o disco, coisa e tal, antes de prensar, não sei o que, CD. Antes de mandar para a prensa, ouvimos o disco e ele, cara, mas cadê a música? Que música? Eu sei, cadê a balada? Não, cara, tá fora. Aí foi uma briga total, né? Porque o cara achava que estava dentro e todo mundo achava que estava fora. Aí, assim, na corrida, ela entrou como última faixa. E aí aconteceu. Grande revelação. Exatamente. Aliás, isso aconteceu muitas vezes na história da música, né? Tem muitos casos, assim, de músicas que estouraram e que muito tempo depois, como tu está fazendo agora, o artista vem e diz essa música não ia entrar no disco. E como é que aconteceu, assim, onde é que começou a acontecer? Se não me engano, foi em Lajeado ou Estrela. A gente foi fazer um show no interior, então o disco tinha recém-lançado e a música tinha entrado, é a última faixa, tu pode ver lá no CD que é a última faixa, e é só voz e violão, enfim, gravado ali, com mínimo, em pouquíssimo tempo. Aí a gente está fazendo um show em Lajeado, vai numa rádio, que eu adoro ir em rádio do interior. Assim, é um mundo, eu adoro mesmo, acho assim fantástico. Enquanto aqueles vinis antiguíssimos, aquelas prateleiras de disco,
e radialistas, né, jornalistas, enfim, assim, os caras a fim de conversar, porque afinal, né, eles estão com uma certa distância, então tem o artista lá visitando, coisa e tal. E eu, cara, eu achava sempre o máximo falar com eles, encontrar. E aí nós estamos lá, eu acho que foi Lajeado ou Estrela, uma do lado da outra ali. A gente ia fazer o show. E antes do show, a gente, não, tem que fazer uma entrevista lá no rádio, coisa e tal. E aí a gente foi no rádio, e aí a gente começou a conversar, como é que tá o nosso disco aí que tá de lançamento, coisas que a gente lançou, coisa e tal. Realmente, ó, rapaziada tá aqui do Papas, esse disco novo, coisa e tal. E aí a gente perguntou, tá, e aí como é que tá indo o disco aí, o lançamento? Ele disse, tem uma música aqui que tá estouradaça aqui. Qual que música que é? Aquela de voz e violão, eu sei. Eu disse, estouradaça. Como assim? Tá todo mundo pedindo a música. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Aí você já, Não, exatamente. E aí a gente, como assim? Não, a gente não tá sabendo dizer, mas será? E aí, a partir dali, foi, né, cara? Foi. E alguém da banda não queria a música também, não? Não. Todos da banda queriam. Todo mundo curtia bom, pelo menos não teve essa... Não. Todo mundo curtia música. A gente sempre teve um critério legal, assim, bacana. O que a gente não gostava, se um não gostava, estava fora, né? Porque tudo que a gente fez sempre foi... A gente sempre curtiu, gostou e cuidou da coisa, né? Então a gente gostava muito. Não, foi uma coisa do produtor mesmo, que ele achou que... Não, talvez ele até... Ele gostava da música, mas ele achava que estava fora daquele pacote ali, enfim. Sim. E aí foi assim, eu estou te contando isso porque... do Papas, tá. E aí... Não, e o Papas foi assim, eu sou muito grato e feliz por ter encontrado esses caras e a gente ter realizado e concretizado, assim, uma carreira, assim, na música pop, enfim, dentro do que a gente conseguiu soube fazer. Muito bem, Pezão, muitas revelações, muito legal esse papo aí. Eu acho que daria mais uns 2 ou 3 podcasts aí, né? E quem sabe, cara, esse livro aí tem que sair, cara. Esse livro aí agora tu assumiu um compromisso público. Não, assim, eu digo como exercício, eu estou lançando essa ideia contigo aí. E quem sabe até eu me proponho a fazer um solo aí, um showzinho solo, porque eu gosto muito de palco, coisa e tal. E aí, talvez escrever um pouco e tocar um pouco, mas o que vai ser? Bom, aí, gente, tem coisas legais que eu fico a fim de fazer, que inclusive... Não vou te falar. Não, vou te falar. Que inclusive eu já produzi muita coisa, assim, coisas assim que eu acho legais, são coisas bem variadas, assim, que eu estou a fim de tocar, né? Estou a fim de tocar, porque eu gosto muito do palco. Minha vida sempre foi muito palco, assim, história na estrada, no palco, etc. Então, de repente, eu vou escrever um pouco, estou te contando isso, de talvez tocar um pouco, fazer alguma coisa que eu não sei o que é. Aliás, eu sei o que é, mas e escrever um pouco. Legal. Talvez seja valha a pena. E aí vamos tomar um vinho, então, né? Porque já sei que tu gosta e eu já te encontrei ali na seção de vinhos do supermercado. Exatamente. Aliás, faz hora que a gente não se encontra lá. Sim, né? E se a gente se encontrar agora, talvez nem se reconheça de máscara e tal. Não, tá certo. Mas, Pezão, muito obrigado pelo papo aí, foi muito legal. Confirmou que o Arthur tinha me dito, olha, tu vai te surpreender, o cara tem história para contar que tu não acredita. Não, só para fechar, tu falou do Arthur, que o Arthur, coisa e tal, e aí eu tenho aquela fama que tu falou, que o cara que não fala, coisa e tal, é meio Harold Lloyd, né? Sabe Harold Lloyd? Harold Lloyd, o homem que não sorri nunca, né? O Arthur me dizia, cara, pelo amor de Deus, me dá um sorriso aqui, me diz alguma coisa que não fala, né? Só que é o contrário, entende? Porque quando a gente
começa a conversar, é só talvez um jeito assim, uma coisa que passa inicialmente, mas é o contrário disso, entende? Não é isso. É que, claro, tem que ter um bate-bola bacana assim, entende? Onde a gente tenha também, que possa, enfim, rolar uma conversa divertida, boa, assim, criativa, aí vai. Então esse show aí que eu estou pensando em fazer é o show do homem que não ri, que não sorri, que não fala e que viajandão, coisa e tal. Nesse show ele vai ter que sorrir, falar e cantar e não sei mais o que. Não sei se isso vai acontecer, mas parece que eu tô com esse pepino aí agora de resolver essa parada aí. Tá, eu vou te cobrar, hein, cara. Não, me cobra. Tá mas bom. Eu não vou assinar nada, mas pode me cobrar. Tá bem. Então tá, Pezão, muito obrigado aí pelo papo, foi muito legal, foi realmente bacana e recordar várias histórias aí, e vamos nos encontrar então assim que for possível. Vamos. Mauro, te agradeço também, super legal falar. Eu gosto de falar, gosto de conversar, enfim. Sou teu fã, desde sempre, desde a Bandeirantes lá, coisa e tal, te acho um baita jornalista, que faz um trabalho fundamental, fez e faz um trabalho fundamental na música, né? Na mídia, enfim, na literatura, né? E então é isso, muito legal, obrigado pelo convite e vamos seguir esse baile aí. Vamos lá, obrigado pelas palavras amigas aí. Imagina. Grande abraço, Pezão. Outro. Valeu. Até mais. Tchau, até mais. Tchau.